Pode começar, Thaís. Fica à Boa vontade aí. noite, tudo bem? Obrigada aí, todas as que estão presentes, a Carol pelo convite. Nós somos o Nestor e a Thaís, do Empreenda Sem Dor. Eu sou a Thaís, nós somos analistas corporais certificados e autorizados pela Escola O Corpo Explica. E hoje a gente vai trazer para vocês aqui um tema muito importante para todas as empreendedoras, hein? A gente vai falar sobre decisões. Tinha que deixado. Descomplica a tomada de decisões. A gente vai fazer as interações pelo chat agora para quem está ao vivo aqui com a gente. A Lu está ao vivo aqui com a gente, então fique à vontade para escrever no chat, deixar as suas expressões sobre o que a gente estiver trazendo durante o conteúdo. E você que está assistindo gravado, se quiser conversar com a gente também, o Nestor deixou aqui o arroba dele, a Carol também vai compartilhar das redes sociais. O nosso arroba é arroba empreenda sem dor no Instagram. Então, se você quiser comentar para a gente alguma coisa que você ouviu aqui nessa aula e quiser se expressar, falar direto com a gente, fique à vontade. Nestor, quer se apresentar também para a galera? Isso, eu sou Nestor, analista comportamental e corporal certificado também pelo Instituto Corpo Explica. Essa moça que está falando aqui é minha esposa, ela é a Thaís. Os dois somos formados, né? Autorizados, habilitados e treinados para fazer essa leitura corporal. Thaís, pode passar o slide aí. Então, a gente pode e consegue saber seu perfil emocional analisando 6 partes do corpo: rosto, olhos, boca, quadril, tronco e pernas, e a gente consegue montar justamente seu perfil emocional, se treinar, se capacitar, te ensinar a lidar com suas emoções, especialmente na frente das escolhas, porque são várias escolhas que às vezes a gente faz durante o dia e a gente fica perdida. Será que eu faço isso? Será que eu faço o outro? Isso aqui é mais certo? Isso é o mais correto para mim ou não? E aí, a Thaisa vai iniciar falando sobre o próximo slide. Que legal. Então, decidir é fácil para você quando você precisa fazer uma escolha entre uma ou mais opções que parecem boas. É uma tarefa fácil? Coloca aqui no chat, pessoal, se para vocês é fácil decidir. Pouco antes da gente entrar ao vivo, a gente comentava com a Carol sobre as últimas decisões que a gente tomou como empreendedores também. O Nestor e eu somos empreendedores juntos há 8 anos. E nem sempre foi fácil decidir. Aqui a Luciana colocou, não muito. É verdade, tomar decisões sempre deixa a gente com aquela responsabilidade, né? E se eu escolho e a decisão que eu tomei não foi a melhor? O que vai acontecer? Qual pode ser a que vai me trazer mais resultados? Mas chega um momento que a gente precisa tomar a decisão. A nossa única opção é decidir. O nosso cérebro, ele foi feito para facilitar a nossa sobrevivência. Então, querendo ou não, a gente sempre vai tomar uma decisão. Até quando a gente fica procrastinando, que aí a gente tem aquela decisão para tomar, mas nunca toma, vai deixando para depois. Você sabia que deixar para depois também é uma decisão? Entre escolher algo que talvez possa não ser tão bom e deixar para depois, colocar essa decisão para um outro momento, seu cérebro entende que naquele momento a melhor coisa a fazer é deixar para depois. Então você decidiu não agir. Então a nossa única opção é a decisão. Não tem como ficar sem decidir. Por isso que é tão importante a gente aprender a fazer. Quando a gente procura pela etimologia da palavra, a gente vê que decidir vem de uma raiz que significa separar, cortar, resolver, por termo. Então, querendo ou não, toda vez que a gente decide, a gente faz uma escolha, a gente renuncia. É como se a gente separasse. Eu escolhi isso, então eu vou ficar sem aquilo. Eu escolhi isso, eu me entrego a isso, aquele outro, então, vai ficar em segundo plano. Ou a gente escolhe por termo. Eu escolhi por essa opção, optei por iniciar esse ciclo. Isso significa que o outro ciclo ficou em stand-by. Ou aquele outro ciclo onde eu estava encerrou. Foi colocado um termo ali. Decidir é importante e é por isso que provoca esse desconforto. Olha aqui, penso muito e acabo não agindo. Destor colocou que para ele também não era fácil.
Mas agora nessa introdução, eu acredito que para você ficou claro que decidir é a nossa única opção, é por isso que a gente precisa aprender a fazer isso. Nestor vai falar a respeito das decisões. Como é que a gente pode tomar as melhores decisões sobre os nossos objetivos e o rumo que a nossa vida vai tomar? Aqui é muito importante, se você tem caneta e papel, vai escrevendo esse ponto aqui, ou você pode até tirar um print sobre esse slide aqui. Lembrete, né? Desejo. O que queremos? O que que eu quero para minha vida? Para meu trabalho, para meu negócio, para meu matrimônio, para minha relação com meus filhos? Se eu não tenho bem claro qual é o meu desejo, é extremamente difícil direcionar toda a minha energia para aquilo. Recursos. Algo importante é falar sobre recursos. De quanto tempo, energia, dinheiro preciso para conquistar o que eu realmente quero. Isso que eu quero é realmente meu ou é de outra pessoa? É da minha mãe, do meu pai? Um desejo meu ou um desejo de outra pessoa? E aqui vem, por último, o compromisso. Olha só que pergunta interessante. A quanto estamos dispostos a nos comprometer para conquistar aquilo que eu quero? Se eu não estou realmente comprometida, se eu não estou realmente comprometido, será que eu vou gastar toda aquela força, toda aquela energia para aquilo que eu estou realmente desejando? Infelizmente, a gente pode procrastinar se eu não estou realmente comprometido. Sim? Vai colocando aqui no chat se realmente você sente que está comprometida com seu negócio, com seu posicionamento como esposa, como mulher, como namorada, como pessoa que realmente está comprometida com sua vida. Vai colocando aqui também se vai fazendo sentido. E Thaís, vamos ler o comentário que o pessoal está colocando aqui? A Luciana colocou que está comprometida e a Carol colocou que o compromisso é fundamental. Então, até para a gente poder entender qual é o processo da tomada de decisão assertiva, a gente fez esse slide com esses 3 pontinhos. Como o Nestor disse, faça anotação ou tira o print. O que é que eu quero? O que é que eu vou precisar ter ou quem eu vou precisar ser para conquistar aquilo que eu quero? E o quanto eu estou disposta a me comprometer para conquistar. Esses pilares você já deve ter escutado em outro lugar, eu tenho certeza. Por quê? Porque esses são os pilares básicos para a tomada de decisão. Mas a Carol não trouxe a gente aqui para te contar uma coisa básica, né? Ela não traria especialistas em comportamento para vir te dizer uma receita que talvez você já tenha ouvido em outro lugar. Então, a gente vai explicar para vocês por que é que a tomada de decisão fica complicada. Por que que a gente, sabendo disso daqui, ó, a gente já sabe o que a gente quer. A gente já fez ali aquela análise sobre o tempo, a energia, o dinheiro, e a gente está comprometido para chegar lá. Mas por que que às vezes a gente não toma a decisão na hora em que ela deve ser tomada? Por que que entre várias opções que poderiam ser boas, a gente vai e escolhe o caminho mais difícil? Por quê? Você já chegou a se perguntar por que que essas coisas acontecem? Então Isso a gente vai explicar isso para você. Primeiro ponto, a pessoa que não sabe decidir. Será que a gente nasceu sabendo decidir? O Nestor vai explicar essa parte. Isso mesmo. A decisão tem direta relação com se permitir experimentar mais coisas, né? Quando a gente não tem opções, quando a gente não experimenta, infelizmente a gente fica só com aquilo que já é conhecido. E a gente fica com medo, né, na hora de experimentar. Então, as decisões, até como a gente colocou, a decisão é como um músculo que precisa ser é, exercitado. Se eu não tenho o costume de escolher por minha própria vontade, eu sempre tenho que consultar para minha mãe, para meu pai, para meu chefe, para minha irmã, para meu colega, meio que minhas escolhas sempre estão na mão de outra pessoa. Então, o ponto é, a partir de quando a gente vai se posicionar e vai estimular esse músculo a justamente funcionar constantemente. Só se aprende a tomar decisões treinando, ou seja, tomando decisões. Se eu fico com medo de dar errado, infelizmente, eu não estou madura de forma racional, de forma consciente, como uma pessoa adulta, a arcar com os custos das consequências das escolhas.
Porque eu sou ser humano, eu sou imperfeito, eu sou imperfeita, e eu tenho o direito a errar também, não é verdade? Mas às vezes o medo de errar é tão grande que a gente nem se permite escolher. Então, faça essa experiência, sim? Experimente escolher, experimente às vezes se permitir errar de vez em quando, né? A gente pode aprender e pode treinar com essas escolhas, né? Sejam elas certeiras ou, infelizmente, pode dar errado às vezes, né? A gente pode aprender das falhas também, né? Então, é, primeiro tente fazer escolhas pequenas, como suponha, que roupa você vai escolher colocar para o dia, que tipo de comida você vai comer, qual é o batom que você vai usar, qual é o perfume que você pode usar. Faça pequenas escolhas que sejam certeiras para você, né, para tirar essa insegurança da sua vida aos pouquinhos, para depois fazer escolhas maiores. Vai colocando aqui no chat se às vezes você tem dificuldade até de escolher o sapato que vai usar para trabalhar, o caminho que você vai utilizar para chegar ao seu trabalho, a sua empresa, seu negócio. Vai colocando se você também tem dificuldade até para escolher coisas básicas. Suponha, você vai na sorveteria e te falam que sorvete você vai querer escolher. Ai, Nestor, não sei, eu gosto de todos, ou eu não sei qual eu vou escolher. Vai colocando aqui no chat para ver se você tem essa dificuldade até de fazer escolhas pequenas. Por isso que é importante se permitir experimentar, se permitir errar, se permitir falhar de vez em quando, porque isso faz a diferença. Vai colocando aqui no chat, Thaís. Aqui teve um comentário: escolho fácil o básico. Então, aí é que tá o problema, quando a gente vai sempre naquele que a gente conhece, ou quando a gente se limita a pedir a opinião das pessoas, né, nessas escolhas pequenas, o que comer, que filme assistir, onde passear, às vezes são experiências aonde a gente tem várias alternativas. E de repente qualquer uma dessas alternativas pode ser boa, falta a gente conhecer. E aí, o medo de errar pode estar tão arraigado na gente, tão latente, que aí a gente faz isso, a gente escolhe a opção básica, aquela que já se parece com a que a gente conhece, ou a gente se limita a pedir a opinião das pessoas. E aí, tá treinando o músculo da decisão desse jeito? Não tá. Sendo que em escolha, por exemplo, de experiências, de entretenimento, de lazer, a gente não é obrigado a acertar sempre. Ali a gente pode ser um pouquinho perfeito, como disse o Nestor, a gente pode se permitir errar. Não vai acontecer nada tão grave se o filme for ruim, não vai acontecer nada tão grave se de repente aquela comida tem um sabor diferente do que a gente está acostumado. Então, quanto mais a gente se permitir decidir, fazer escolhas em coisas pequenas, esse músculo da decisão vai ficar sendo exercitado. O Nestor sempre diz algo que eu gosto muito. Ele diz que a gente toma mais coragem para fazer as coisas quando a gente se permite se abrir às opções. Explica isso, Nestor, que eu gosto bastante quando você fala sobre as Isso. opções. É muito interessante que às vezes a gente não procura opções, né, para escolher, para se expandir, para se abrir. E tem pessoas com perfis emocionais, assim como o meu, que gostam de opções. Mas quando a pessoa não procura aquela opção, ela fica dentro de uma caixinha e ela não se permite abrir ou sair para fora para ver quais opções ela tem. Então, infelizmente, a gente fica contraído, né? Ou contraída, nesse caso, vocês que são mulheres, né? Ficam contraídas. Eu também já esteve nesse lugar e é um lugar horrível, porque você tem potencial, você tem capacidade, você tem talento para fazer, mas infelizmente quando a gente não procura e não tem opções, a gente fica perdido, a gente não sabe por onde ir, a gente não sabe por onde avançar. E pior ainda quando a gente tem uma perfeição alta e se cobra por fazer as coisas da forma perfeita, sem ter experiência, sem ter conhecimento, sem se permitir errar, entende? Então vai colocando aqui no chat se para você faz sentido essa parte, porque às vezes a gente mesmo não procura essas experiências, a gente não procura opções, a gente fica sempre no mesmo quadradinho de sempre, né? Então, quando a gente tem opções, quando a gente se permite se abrir para a vida, sem medo de errar,
Ai, errei, perdi um pouquinho de dinheiro, não tem problema, mas se eu aprendi, eu conheci, eu captei a ideia, isso pode te servir para você como empreendedora, para você como mãe, para você como mulher, para você como pessoa, te ajuda a evoluir, a crescer e com certeza a gente se permite ser um pouquinho mais imperfeita. Vai contando para mim se faz sentido essa parte aí, se a gente tem muito medo de errar, se a gente tem muito medo de não dar certo. Será que eu tenho medo de não dar certo? Será que eu me permito ter opções? Vai contando aí, Thaís. É verdade. E pense no seguinte, no que o Nestor falou. A gente nunca perde, tudo vira aprendizado. Mesmo quando o filme foi ruim, Sim. quando o restaurante não era tão gostoso assim, a experiência não foi tão agradável, tudo vira aprendizado. E no nosso caso, que a gente expõe o nosso conteúdo nas redes sociais para atrair clientes, a gente precisa muito gerar identificação. Para gerar identificação, o que que a gente precisa fazer, gente? A gente precisa viver, só isso, porque as pessoas estão ali vivendo. Elas estão vivendo, elas estão fazendo a mesma coisa, estão experimentando lugares, elas estão testando novas coisas, elas estão tentando, e o seu público, a pessoa que compra de você, está tentando fazer algo. Você precisa experimentar para poder se conectar com essas pessoas que estão também experimentando. Tudo vai virar experiência para você e tudo vai virar conteúdo. E é quando a gente experimenta que a gente vai colocando no nosso cérebro novas referências. E aí, sabia que a sua capacidade de decidir de um jeito assertivo vai aumentar se você se permitir experimentar? Se você se permitir sair da caixinha, quando comentou o Nestor. Então, pense nisso, se permita experimentar. Assim, você vai exercitando o músculo da decisão e vai ficar menos complicado fazer. Aqui, Carol já teve medo, né? Todos, a gente também. A gente tinha muito esse, ai, mas e se não der certo, eu vou desperdiçar, né? Ai, vou perder tempo. A gente tem muito medo da perda. Mas, Isso. gente, a abundância está disponível para todo mundo e está disponível para quem não tem, para quem supera o medo da perda, para quem entende que sem uma experiência nova, sem viver novas experiências, a gente não consegue se movimentar até um lugar diferente. Se a gente não vive novas experiências, a gente vai ficar parado no mesmo lugar, tentando fazer as mesmas coisas e pensando do mesmo jeito. Dá medo, dá medo experimentar novas coisas. Pode não ser legal, mas se não for legal, vai virar aprendizado, vai virar conteúdo, vai virar história aí para você contar. Isso aí. Aqui a gente tem um outro autoexame para propor para vocês. Esse autoexame é sobre o quanto você é capaz de se posicionar. Então, anotou a primeira ideia? Pegou a primeira ideia? A primeira ideia para descomplicar a tomada de decisão é se permitir experimentar, se permitir provar diferentes opções. A segunda ideia é fazer um autoexame honesto para analisar os seus valores e para perceber se a sua postura de hoje está alinhada com seus valores. Se você tem coragem de defender o que é importante para você ou não. É muito importante esse ponto, porque as pessoas que não têm coragem de dizer eu quero ou eu não quero e ficam usando o escudo. Ai, eu até queria. Ou ai, sabe o que que acontece? Que eu não posso. Eu não posso te dar um desconto. Ai, eu até queria fazer isso por você, mas sabe como é que é, né? É difícil. Pessoas que ficam usando esse escudo, elas estão propensas a uma dependência emocional, a um comportamento que te mantém refém da opinião do outro. Em breve a gente vai se aprofundar mais nisso. Mas faça esse autoexame. Quantas vezes você tem coragem na sua vida como um todo, não só no trabalho, na vida pessoal também, de dizer com franqueza para alguém: "Tô fazendo isso porque eu quero, porque faz sentido para mim, porque eu quero, eu gosto disso." Ou eu não vou fazer isso porque nesse momento eu não quero.
eu tenho outros planos, eu não vejo necessidade disso, eu não vou fazer isso. Quantas vezes você teve coragem de dizer isso para as pessoas que são importantes para você? Você sabia que o cliente pode virar alguém muito importante para a gente quando a gente trabalha só para poder ver o sorriso de aprovação das pessoas? Quando a gente trabalha com a motivação de ajudar, quando a gente trabalha com a motivação principal de ganhar reconhecimento, a gente fica refém do cliente. Ele vira uma pessoa importante. E quando a gente tem que dizer para ele: "Eu não vou fazer isso", ou "O que eu quero fazer é X", fica difícil para a gente. A gente fica usando esses escudos. "Ah, eu até queria", ou "Sabe o que que é? O que eu não posso". A gente fica procurando a compreensão, ao invés da gente se posicionar. Isso acontece muito na hora da gente falar o nosso preço, isso acontece bastante quando a gente tem que explicar alguma expectativa que o cliente tinha e direcioná-lo. Você consegue ter essa postura firme com as pessoas em geral? Ou você treme na base e fica usando essas expressões: "Ah, eu até queria, só que eu não posso". Lembra que a decisão é um músculo? Uhum. Se fica difícil para você fazer fora do trabalho, você acha que vai ser fácil falar para o cliente? Eu quero saber o que que vocês estão pensando a respeito disso enquanto vocês vão me ouvindo. Veio na mente de vocês alguma situação aonde você sente que poderia ter sido mais firme? Aonde você sente que faltou pulso e você ficou com medo ali de falar alguma coisa que era importante ou de se posicionar na frente do seu cliente? Se o Nestor quiser fazer algum comentário a respeito, Isso. fique à A- vontade. Aqui eu gosto muito de falar até para nossas alunas mentoradas que fazem um processo com a gente, é que às vezes o bloqueio, a pessoa fala, ai, Nestor, eu não faço live, eu tenho medo de aparecer, eu tenho medo de fazer história, eu tenho medo de fazer vídeo. E aqui tem direta relação justamente com aquelas pessoas que estão seguindo a gente e às vezes são parentes, são amigos, são conhecidos, é minha mãe, é meu pai. E a gente tem medo do que vão falar depois. Será que eles vão falar sobre o jeito que me posicionei, sobre meu fundo, sobre se apareceu meu filho, se apareceu meu marido, se apareci eu, com a roupa que eu apareci ou não apareci? Então, é bem interessante que até nessa parte aqui que a Thais colocou, é se posicionar, né? A gente está constantemente trabalhando no Facebook, no WhatsApp, no Instagram, e às vezes o bloqueio vem justamente daquelas pessoas que já estão nos seguindo, né? Aí vem o negócio. Será que eu estaria disponível a mostrar que meu trabalho tem direta relação com aparecer ou falar sobre meu trabalho, ou me posicionar, me mostrar como profissional nessa área, por mais que às vezes meus parentes, meu conhecido, ou até às vezes meu marido mesmo não quer me apoiar como empreendedora? Vai colocando aqui no chat se você tem coragem de se expor ou se você sofre com isso, nessa hora de se posicionar, tá? Porque às vezes a gente não tem coragem de bloquear aquela pessoa, né? Aquela pessoa que a gente ama, que a gente aprecia, mas é uma pessoa que não vai comprar meu serviço. Ela tá só olhando algum defeitinho que eu faça, ou às vezes, não sei, o jeito como eu gravei um story, um jeito como eu me posicionei. Só aquela pessoa, aquele parente, aquele amigo, aquele primo, aquela prima que está procurando o defeitinho e eu não sei me posicionar ou não sei explicar para essa pessoa que esse é meu trabalho, que esse é meu direcionamento. Vai comentando, Thaís, se faz sentido essa parte também aí. É verdade. A gente não deve ficar refém da opinião das pessoas, né. O cliente, ele não pode ser a peça mais importante daquilo que eu faço. É claro que o cliente é muito importante e a gente fica sabendo quais são as suas necessidades, os seus desejos, até porque a gente está servindo ali um produto, já seja um infoproduto, já seja um serviço, a gente está servindo algo que vai beneficiar alguém, então aquela pessoa tem uma importância sim no negócio. Mas a parte mais importante do negócio, quem é? Quem é a parte mais importante do negócio? Isso. É a empreendedora, né? É Isso você. aí. Você é a parte mais importante do seu negócio. Viu o E comentário aí, aqui, como Thaís? disse a sim, a Raquel comentou.
que depois de entender o meu propósito, não me apego a isso. Isso é importante, por isso que a gente trouxe aqui. Quais são os seus valores? Porque propósito não é só, ai, deixar as pessoas felizes, ajudar as pessoas, ver como as pessoas respondem bem àquilo que eu falei ou gostam do meu trabalho. Não, gente, você transmite algo com o seu trabalho que vai além disso. Você torna a vida das pessoas mais práticas, você defende provavelmente algo em que você mesmo acredita. Você é a parte mais importante desse negócio. Você tem um propósito na sua vida, o seu trabalho financia coisas da sua vida pessoal. Provavelmente o que você ganha com o seu trabalho sustenta o estilo de vida que você tem. E a experiência da sua vida vai ser melhor ou pior dependendo do seu posicionamento. Então, se você tiver que fazer uma limpeza, como disse aqui a É, Carol, né? Fez uma limpeza ali no, nas pessoas que têm acesso ao conteúdo dela. isso. Faça isso. Faça Mas isso assim, faça uma limpeza também aqui, ó, na mente, na no mente. coração. Isso aí. Faça uma limpeza para você perceber quem são aquelas pessoas que estão sendo tão importantes para você, que fazem você ficar com esse, eu até queria, mas eu, sabe o que que é? Eu não posso. Gente, aprender a se posicionar e a dizer com franqueza, ser muito mulher para falar: eu quero fazer isso, eu tô fazendo porque eu quero, eu Isso. decidi isso porque e explicar o porquê. Ou eu não vou fazer agora, nesse momento não é possível, não tenho como fazer, tenho outros planos, eu me planejei de outra forma, minha programação é X. É importante fazer esse autoexame honesto. Isso mesmo. O Nestor vai explicar esse porque ele é expert em explicar o medo da falta e as dinâmicas de escassez. É extremamente importante, tem direta relação com o que a Thais estava explicando. Se você vive com eu não posso, eu não consigo, tá difícil, me fala, que tipo de cliente você vai atrair para seu Instagram? Que tipo de cliente vai chegar até sua porta? Se você está com a mentalidade de escassez, porque já faltou, está faltando e pode voltar a faltar, você entende que a gente pode atrair o cliente que não é aquele cliente que vai gastar R$ 1.000, R$ 2.000, R$ 3.000 para seu serviço, para seu trabalho? Então, por isso que é importante, vai colocando aqui no chat se faz sentido. Se a gente atrai aquilo que a gente é. Se eu sou escassa, se eu sou escasso, eu vou atrair um cliente escasso, tá? Então, o medo da falta é uma dinâmica de escassez. Estou com medo, eu não consegui fechar o atendimento, não consegui o cliente, já estamos no dia 10 e ainda não consegui fechar. E a gente vive com esse medo de que vai faltar, vai faltar, vai faltar, porque pode ser que em algum episódio da sua vida já faltou. Ou pode ser que você se relaciona com pessoas que vivem reclamando de que está faltando. Se você vive nisso, vive com isso, infelizmente você pode espalhar isso para seu Instagram, você pode espalhar isso na sua fala, você pode espalhar isso na hora de que você está tentando fazer um fechamento com o seu cliente. Entende? Então, é extremamente importante analisar se você está vivendo na dinâmica da escassez. Será que você tem medo de que falte de forma direta ou indireta? Sim? Então você vai transmitir isso para fora, por mais que você às vezes não reconheça isso. Sim? Seu corpo, seu cliente vai sentir, o pessoal que está vendo os seus vídeos vai sentir, o pessoal que vai procurar seu conteúdo vai sentir. Entende? Então, aqui a gente colocou o medo da falta é uma dinâmica de escassez, complica um processo de fazer escolhas sem sentido profissional. Então, o medo da falta pode te levar a você escolher da forma errada, porque você tem medo de que falte, né? E é tanto esse medo que falte que realmente a gente provoca essa falta. Vai colocando aqui no chat se você entendeu a ideia, se você captou essa ideia, porque se já faltou para você lá no passado, você vai viver no presente sentindo de que vai faltar, assim como faltou no passado. E conta comigo, será que a gente está vivendo no passado? A gente está vivendo no presente? Ou a gente gostaria de viver no futuro? Olha só que coisa doida que a nossa mente faz. Se faltou lá no passado, eu posso ter medo de que falte no presente.
Se faltou lá no passado, eu posso ter medo de que falte no futuro. Olha só como eu inconscientemente posso projetar uma falta de lá atrás para o presente, ou posso projetar essa mesma falta do passado para o futuro. E eu posso expandir isso para meu marido, para meu filho, para minha filha, para meu neto e para minha neta. Para todo mundo que eu conheço, eu posso expandir e isso vira uma herança de dores emocionais. Por isso que é importante a gente analisar se eu não tenho medo da falta. Sim? Vai colocando aqui no chat, Thaís, pode comentar aí, pode expandir essa parte que eu comentei aqui. Falando sobre escolhas em sentido profissional, quando você tem medo da falta, fica muito difícil escolher o nicho e o subnicho. Porque a gente fica naquela coisa de que, poxa, se eu nichar demais, se eu tiver uma comunicação muito específica, eu perco oportunidades de alcance. Fica parecendo que se a gente deixar um pouquinho mais aberta a nossa comunicação, a gente vai conseguir atrair mais pessoas e vai ter mais trabalho e vai conseguir ganhar mais dinheiro. Quando é totalmente o contrário. Lembra que a gente conversou sobre a identificação? E esse é básico, todas vocês sabem que a identificação é uma coisa que vende muito. Quando as pessoas se identificam com você e você fala especificamente aquilo que elas precisam para aquele momento, a decisão de compra delas acelera. Por quê? Porque elas, assim como todos nós somos seres humanos, os nossos clientes também estão vivendo num momento onde está sendo muito difícil escolher. Tem muita opção. Falando em produção de conteúdo, hoje nunca foi tão fácil produzir conteúdo. Por conta das automações, da inteligência artificial agora facilitou a vida de muita gente que antes ficava ali tentando ter alguma ideia do que escrever, agora usaria a inteligência artificial e consegue. Consegue fazer um post. Tem muita gente fazendo post, tem muita gente se expondo. Hoje em dia a gente está na era da obesidade intelectual. Então, para os nossos clientes também é difícil fazer escolhas. Só que tem elementos emocionais que fazem com que essas pessoas escolham um profissional e rejeitem o outro. E um desses elementos emocionais é a identificação. Então, se você for específica e se você falar para um determinado tipo de pessoa e tiver a sua comunicação bem alinhada, você não está perdendo. Ao contrário, você está tornando mais fácil que aquele tipo de pessoa se identifique e tome uma decisão mais rápida. Mas quando tá dentro da gente o bichinho do medo da falta, Uhum. a gente coloca lá a promessa do jeito que a mentora falou para a gente fazer, a gente sabe o que fazer, mas chega no momento da conversa com o cliente, ou chega no momento de montar ali o conteúdo e de conversar com os clientes de verdade, a gente termina sendo genérico. Já aconteceu comigo. O medo da falta, ele tá muito dentro da gente. Aquele Isso aí. medo de tipo, poxa, de repente tá vai ficar difícil se eu só bater nessa tecla, se eu só repetir isso. Tem pessoas que querem também essa outra coisa. E aí a gente fica, às vezes, tentando agradar diferentes públicos e se perde. Isso Então, o mesmo. medo da falta pode fazer com que a gente tenha até menos clientes do que a gente imagina, tentando Isso. ter mais clientes, né? A gente quer ir por um caminho onde a gente acha que vai ter mais clientes e termina tendo menos. Olha só que a Carol comentou. As pessoas compram milhares de cursos todos os dias e aí perdem a identificação com a sua própria essência. É isso mesmo. Esse ponto que a Carol trouxe é muito do medo da falta. Quando a gente tem tanto medo de que falte clientes, a gente fica achando que falta algo na gente. Isso mesmo. Falta ainda aprender uma competência, falta ainda aquele curso, aquele conhecimento que eu não tenho. E aí a gente sai comprando, sai colecionando login. E aí, na hora que você tem que decidir qual é o rumo que você vai tomar em sentido profissional, você tem tantos mentores, você vai ouvir qual? Você vai seguir qual plano? De que mentor? Então, cuidado com o medo da falta e com as dinâmicas de escassez. Se você identifica, como disse o Nestor, que no seu dia a dia você tem
Fora do trabalho, você tem medo? Você tem medo que faltem recursos? Você está o tempo inteiro se preocupando se tem dinheiro, se não tem dinheiro? Você está o tempo inteiro tentando ali fazer de tudo para que sobre e não que falte? Compro demais para poder sobrar, para eu ter opções. Aí, de repente, você tem um monte de opção, você olha para aquela geladeira cheia, você fala, não tem nada para comer. Medo da falta, gente, cuidado, porque o medo da falta e as dinâmicas de escassez podem complicar o seu processo de decisão e tornar difícil você dar os passos que você precisa dar para avançar e alavancar os seus resultados. Isso mesmo. E algo interessante que a Carol colocou aqui, que a Thaís até falou, né? Quanto de nós, às vezes, compramos 3 cursos, não acabamos nenhum, nem o primeiro, a gente já está comprando o segundo, o terceiro, e a gente nem aplicou e já está procrastinando, né? Está com aquela receita de bolo, copia e cola, que pode servir para 1.000 pessoas, mas na verdade para mim não serve, né? Vai colocando aqui no chat se faz sentido. Se você também é daquelas pessoas que compra mais de um curso, às vezes nem acaba um, já está pulando para o outro, nem conseguiu absorver todo o conteúdo de um, já está indo para o outro. Que eu falo a verdade, para mim também foi assim num tempo, mas só depois de me conhecer, conhecer meu perfil e perceber que eu estava andando na dinâmica da escassez, é que a gente conseguiu lidar com isso, né, Thais? É verdade, é verdade. E aqui a gente tem, né, uma confissão. Ó, eu estava assim com obesidade de informação e não saía do lugar. E assim, mesmo quando a gente já encontrou o direcionamento, a gente precisa primeiro aplicar, tirar o fruto daquilo que a gente aplicou, para depois então a gente ir percebendo, olha, durante esse processo teve essa e essa competência que me fez falta, de repente eu posso aprender mais disso. Mas primeiro a gente aplica, não tipo, eu me encho de informação e depois vou aplicar. Não, gente. Para cada coisa que você recebeu, se recebeu uma informação, você tem a obrigação de multiplicar ela primeiro com a sua aplicação, antes de você ir atrás de outra informação. A gente ficar se enchendo de informação sem aplicar, sem caminhar na mesma proporção, é isso daqui, é dinâmica da escassez e é cliente escasso que você vai atrair. Cliente que vai, ó, sugar, vai mamar do seu conteúdo gratuito, mas não vai te pagar, não vai contratar você como profissional. Sou caroçar, né, Thais? Só a pessoa que vem caroçar. É verdade. E às vezes, se a gente está com esse outro vírus aqui que complica a tomada de decisão, a gente fica achando até legal o pessoal que caroça, né? Porque É. aí, se a gente vive para agradar os outros, na hora que a gente vê o nosso perfil cheio de gente caroçando, dizendo que eu sou o máximo, ai, como você é legal, ai, como tudo que você fala tem sentido. Mas a pessoa nunca compra nada. Ela só elogia a gente, mas não compra nada. Aí a gente fica lá feliz que o povo tá, e pelo menos tem gente aqui no meu perfil. Nestor quer comentar aqui E a aqui é questão de muito viver para agradar? interessante. Claro, muito interessante porque você recebe direct, o pessoal compartilha seu conteúdo, você chama a pessoa no particular e você fala: eu sou sua fã, eu assisto todas as suas lives, eu absorvo o seu conteúdo, eu já indiquei para minha mãe, eu já indiquei para meu pai, já indiquei para fulano, para fulano, para fulano. E aí você pega esse cliente e encosta contra a parede e você fala: e você vai comprar? Você que me elogia tanto, você acredita que não consigo? Você acredita que não posso? Eu vou me preparar, e esse eu vou me preparar. Passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, e a pessoa nunca se preparou. Vai colocando aqui no chat se faz sentido, porque infelizmente a gente pode atrair esse tipo de cliente de forma inconsciente. A ideia é que você não venda informação, a ideia é que você venda seu produto, seu serviço ou até seu direcionamento, sim? Que o pessoal não fique só caroçando, porque uma pessoa que só caroça, ela vai indicar seu trabalho para outra pessoa que só caroça, né, Thaís? Tá me ouvindo, Thaís? Oi? Sim, sim, Aí, é voltou. verdade. E assim, aqui o que a gente colocou no slide é que se a nossa única motivação na vida é agradar, a gente vai ficar muito feliz com as pessoas que caroçam.
Porque as pessoas que caroçam, o que que elas fazem? Elas te elogiam. Ai, muito obrigada. Ai, mudou minha vida. Ai, esse post. Gente, ninguém muda a vida só vendo um post. Porque a pessoa primeiro precisa fazer a aplicação. Um post pode despertar a atenção da pessoa para aquele assunto, pode elevar o nível de consciência dela, pode fazer ela desejar algo. Mas o que vai fazer realmente ela mudar é ela receber o direcionamento. Todas vocês têm produtos, têm serviços que podem realmente facilitar a vida de alguém, que pode trazer para aquela pessoa uma transformação, uma aceleração, pode fazer ela ganhar tempo, pode fazer ela ganhar dinheiro. Mas para isso ela precisa pagar você. Ela precisa te contratar para que esses resultados aconteçam na vida dela. Não se deixe levar por esses elogios da audiência. "Ai, olha, mudou minha vida esse post. Ai, você é maravilhosa, você é tão legal". Esse tipo de comentário, gente, demonstra se você recebe, assim, um monte de comentário, assim, de apreço, mas venda mesmo não está entrando. Reveja o seu posicionamento. Você pode estar se posicionando como amiga, como alguém. A gente tem que ser acessível, né? A gente precisa ser acessível, a gente precisa sim provocar esse efeito de identificação, mostrar que a gente é ser humano e que a gente está ali trabalhando junto com a pessoa. Mas talvez você tenha virado a amiguinha, melhor dizendo Hum, assim, né? Talvez você tenha virado a amiguinha, aquela pessoa que ela sabe que você dá dicas, que você está disposta a contribuir gratuitamente, ela te paga como? Com elogio. Um elogio. elogio vazio e genérico ainda. "Ai, gostei demais. Ai, parabéns. Ai, você é demais". Entende? E aí, de Isso. repente, você tá lá no seu dia triste, pensando em desistir, aí você vê lá aquele elogio. "Ai, você é demais". Não, Preencheu o gente, meu coração, né? preencheu o coração. Gente, É, preenche o seu coração fora do trabalho. isso. Se tem alguma relação aonde você não é prioridade, se no seu casamento você não está se sentindo a prioridade, se você não é a prioridade da sua vida, se passa todo mundo na sua frente, você se deixa por último. Todo mundo vive melhor do que você na sua família, porque você está lá cuidando deles, mas se esqueceu. Corrija isso, senão você vai ficar trabalhando para agradar os outros, e quem trabalha para agradar ganha pouco ou não ganha nada. É. Não deixe que palavras de apreço das pessoas virem moeda de troca para você ficar lá servindo cada vez mais informação valiosa que essa pessoa poderia estar recebendo com o seu direcionamento ou com a sua prestação de serviço. Para você mudar a vida de alguém, essa pessoa primeiro precisa te contratar. Isso não é ser ruim, gente. Isso é dar valor ao trabalho que você faz. É dar valor a si mesma. Então, para você não viver esse tipo de experiência no trabalho, para não ficar difícil tomar decisões, porque, e se aumentar o preço, determinado tipo de cliente não vai poder comprar, e esse tipo de pessoa precisa do que eu ofereço. Para você não ficar assim, com esse coração na mão na hora que tiver que tomar uma decisão difícil na empresa, corrija as relações pessoais. Seja prioridade nos seus relacionamentos, seja prioridade da sua vida. Procure a reciprocidade nas suas relações pessoais. Não fique entregando tudo para os outros e nada para você. Tem que ter harmonia. Se você faz isso, você corrige essa falta de reciprocidade no trabalho também. Fica claro esse ponto? Aqui a Carol colocou: ser acessível é diferente de ser a amiguinha das dicas. Alunas, anotem isso, viu? É ouro e os elogios não pagam boleto. É, não tem, a gente não vai Isso chegar mesmo. lá na internet, "Ai, vocês são tão legais, ai, tão rápido essa internet, obrigada". Não, gente. A gente vai precisar pagar. Isso mesmo. Isso mesmo. Por isso que a gente vai falar um pouquinho do esforço, né? Do esforço agora, né, Thaís? Uhum. Exatamente. Se o esforço vale a pena, o que que a gente precisa fazer, Nestor? Isso, se o esforço vale a pena, haja com decisão mesmo sem vontade. E aí vem o negócio da vontade, né? A gente está gastando toda a nossa vontade onde, né? Então, quanto faz sentido e dá prazer para você o trabalho que você está fazendo. É satisfatório para você? Você realmente gosta ou está fazendo só
para arcar com os custos do seu aluguel, das suas contas, da sua comida, ou você faria até de graça o trabalho que você está fazendo, né? Aqui a gente colocou assim, né? Nos sentimos motivados a pagar o preço, nos responsabilizar e trabalhar para que dê certo. Realmente a gente está trabalhando no esforço, está trabalhando porque realmente a gente gosta do nosso trabalho, porque tem diferença, né? Você trabalhar pelo esforço, que é cansativo, sai muita energia e a gente não se sente gratificante por causa disso, ou trabalhar porque realmente a gente gosta e está esperando ou está pendente de melhorar, ajustar onde que tem que melhorar, quando seja necessário, né? Então, organize sua rotina, seu dia a dia, organize justamente para que você consiga ter disponibilidade no momento certo, na hora certa. Porque se você não se organiza, se você não organiza seu dia a dia, infelizmente a gente vai trabalhar procrastinando, vai enrolar, não vai dar certo, a gente vai se julgar, vai se criticar, vai falar que a gente não é muito boa, que eu preciso mais um curso, que eu preciso mais um mentor, que eu preciso mais de alguém que venha solucionar esse problema para mim porque eu não consigo solucionar. Vai contando aqui no chat se faz sentido, se você já se sentiu assim ou se em algum momento você conheceu alguém que se sente assim, que às vezes a gente vive na base do esforço. O ingresso financeiro, o ingresso financeiro não tem que ser difícil, não tem que ser na base do esforço. Quando você conhece seus talentos, você aplica aquilo que você aprendeu, tem que ter um ingresso financeiro de forma leve, de forma prática, de forma suave. A gente não tem que viver no esforço. Vai contando aqui no chat se faz sentido, se você já parou para pensar nisso, porque às vezes a gente tem relação com dinheiro só pensando no dinheiro, a gente vive no esforço. Eita, tem que ser difícil, tem que ser complicado, tem que ser difícil de lidar. Thais, pode adicionar aí. Legal, então a gente também colocou aqui um lembrete. Experimente realizar as suas tarefas diárias nos momentos do dia em que você tiver maior disposição. Então, claro, o empreendedor, a empreendedora, precisa realizar diferentes tarefas. Afinal, ao mesmo tempo que a gente faz a entrega, somos nós quem gerenciamos. Precisamos saber sentar em todas as cadeiras. Quando a gente está na cadeira da pessoa que entrega, a gente precisa fazer uma entrega incrível. Essa entrega incrível vai garantir bons depoimentos e esses depoimentos vendem por si só. Quando a gente estiver ocupando a cadeira do comercial da empresa, a gente precisa garantir a conexão, a identificação, a gente precisa saber ouvir, a gente precisa saber conversar para discernir ali quais são os desejos, as necessidades e como é que a gente vai se posicionar no coração daquela pessoa. E quando a gente está ocupando o lugar de gerência para fazer análise de resultados, traçar estratégias e tomar decisões, a gente tem que saber ocupar esse lugar de gerência. Sabe qual é o problema de muitas empreendedoras? Elas dão mais valor à entrega do que ao comercial. Quando chega na gerência já não tem mais energia porque perdeu. O comercial precisa existir, senão a empresa acaba, né? Então, querendo ou não, você faz mal o comercial, mas você faz. Mas e a gerência? A gerência fica muitas vezes perdida para a maioria das empreendedoras. Você pergunta os números dela, elas não sabem. Você pergunta qual foi o seu lucro nos últimos 6 meses? Não sabe, não tem nem anotação. Quanto você precisa fazer daqui a tanto tempo para você conseguir escalar, para você contratar um funcionário, por exemplo? Não sabe, não fez anotação. Se você pergunta métricas do Instagram, a pessoa pode até saber porque ela vai lá rapidinho e encontra essas métricas. Mas e quando não tem métrica? Por exemplo, a prospecção. É você que cria essa métrica. É você que faz esse registro dos clientes que você abordou, quantos ficaram interessados, qual foi o discurso que você disse ali que deixou as pessoas mais engajadas, com mais vontade de comprar. Não tem um algoritmo quantificando isso. Isso é você que tem que fazer. Como é que está a gerência da sua empresa? Faça, execute essas tarefas de gerência nos momentos do dia em que você tiver maior disposição, mas faça. Não deixe de lado. Você é a líder da sua empresa.
É você quem entrega, é você quem vende, mas é você também que analisa resultado e toma decisões. Não deixa para fazer isso lá no fim do dia, quando você não tem mais energia. Combinado? Vamos sentar na cadeira de gerente todos os dias? Se você senta na cadeira de gerente, principalmente antes de começar o seu dia de trabalho, eu sento na cadeira da gerência antes de começar o meu dia de trabalho. Porque daí eu sei, depois que eu sentei na cadeira da gerência, eu sei quanto que o comercial precisa trabalhar, ou seja, quanto que eu preciso fazer de esforço de venda ali, de prospecção ou de atração de clientes de diferentes maneiras. E eu preciso saber como é que eu vou organizar a minha entrega. Do que eu preciso para que essa entrega seja mais fluida, quando eu sento na cadeira da gerência logo no início do dia. E vocês? Qual momento do dia vocês sentam na cadeira da gerência? Eu gosto do início do dia. Tem pessoas que gostam no fim do dia, mas precisa fazer, certo? Você já tem esse costume de sentar na cadeira da gerência? Aqui, ó, início do dia, fim do dia, muito bem. O período onde tem mais disposição, gente. Por quê? Porque precisa ser de um jeito bem feito, né? Precisa ser bem feito. Você é a CEO da sua empresa. Se ficar totalmente aleatório, as suas ações serão totalmente aleatórias. Pode ser que você não sacrifique a entrega, mas vai ficar sacrificado o comercial, vai ficar sacrificado a sua própria experiência como funcionária aí da sua empresa, que é você. Pensa no seguinte, se você pudesse contratar a melhor profissional do seu nicho para trabalhar junto com você, o que você ofereceria para essa melhor profissional do seu nicho? Você acha que ela entraria na sua empresa se ela percebesse que não tem gerência? Que não tem governo ali? A melhor profissional do seu nicho trabalharia junto com você se ela percebesse essa aleatoriedade na tomada de decisão? No seu negócio, para esse momento que você está, como eu presa, como empreendedora, você é a melhor profissional do seu nicho. Então, se trate bem, tenha gerência, tenha governo e faça isso nos melhores momentos do dia, no momento que você está com maior disposição, mas precisa ser feito. Aqui o Nestor vai falar sobre uma reflexão pessoal. Como é que a gente faz, então, para tomar decisões a nível pessoal? Que tipo de listas facilita a tomada de decisão? Liste o que você realmente quer realizar para o dia, tá? É, isso é importante? Será que eu tenho que fazer isso ou é meu marido que tem que fazer isso? Ou é a empregada que tem que fazer isso, a funcionária que tem que fazer isso? E por quê? Será que eu sou a única pessoa responsável para fazer isso ou eu posso delegar? Às vezes tem dificuldade para delegar, né? Outro ponto importante, eu sou a responsável de fazer isso? Será que é minha vez dessa vez? Ou eu tenho que passar para outra pessoa, tá? Calcule quanto é o custo que eu vou colocar aí. Custo em sentido emocional, em tempo, em dinheiro. Se eu vou ficar estressada, se eu não vou ficar estressada, se vai tirar muito do meu tempo ou não, tá? E atalhos e atrapalhos que a gente acaba tendo durante o dia. Vai colocando aqui se fez sentido essa parte, se você tem costume de fazer essa lista, né? Ou se você não faz, porque é importante ter uma lista para o dia, para a semana ou para o mês. O atalho e o atrapalho é assim, gente. Tudo que te ajuda a chegar no teu objetivo pode ser um atalho. Um dos atalhos que eu passei foi programar aquelas atividades de administração, de gerência do negócio para o momento do dia em que você tem mais disposição. Isso pode ser um atalho. Agora, o que pode ser o atrapalho? É realizar, por exemplo, as tarefas de gerência quando você está sendo observada por outras pessoas, ao mesmo tempo que você efetua algum outro tipo de tarefa, pensando em duas coisas ao mesmo tempo, sabe? Até o local físico onde a gente está, vamos imaginar que de repente eu vou fazer esse tipo de tarefa que não é às vezes a que eu mais gosto de fazer, mas é necessária. Aí eu escolho aquele lugar da casa onde eu tô vendo todo o caos ali, aquela roupa que tem para dobrar, a louça que tá na pia. Eu tô ali no meu computador, mas eu tô vendo tudo aquilo. Isso é um atrapalho. Isso não vai te ajudar.
Por quê? Porque a sua mente vai ficar dividida. Você não vai conseguir fazer com excelência uma tarefa se lá dentro de você tem uma partezinha sua que está apontando o dedo e mostrando onde você não foi eficaz. Então, tente ser estratégica. Escolha o local físico para realizar os trabalhos que você precisa realizar mais adequado para aquela tarefa, aonde você se sente melhor para fazer aquilo. Isso é um atalho. O que é o atrapalho? É quando você faz escolhas que mostram que você está dividida. Você está ali tentando realizar uma tarefa importante ao mesmo tempo que conversa com alguém. Ah, enquanto eu estou aqui com meu filho assistindo desenho, eu vou aproveitar e vou fazer as contas da empresa. Não vai fazer bem. Você vai tentar ser agradável, ser simpático com seu filho ao mesmo tempo que cuida de um negócio importante do seu trabalho. Não tem como dar certo. Então, cuidado com os atrapalhos, com tomar o caminho difícil. Olha aqui, concordo demais. Se não sento na mesa do estúdio, não tenho a mesma produtividade. É isso mesmo. Então, cuidado com os atrapalhos, o caminho mais difícil. Por isso, coloque uma data para suas metas, metas pequenas, de curto prazo, e faça o que a gente comentou. Meça se deu certo, faça registros. E quando receber um direcionamento, principalmente aqui da mentora, né? Carol falou para vocês testarem algo. Não fique pensando muito, gente. Teste o mais rápido possível. Aceite que você vai errar, coloque em prática o direcionamento, faça cálculos, registros para você entender o que deu certo, o que não deu, de que forma você pode reajustar. Mas teste. Não fica pensando muito. Quanto mais a gente pensa, menos a gente testa, porque a gente cede ao medo de errar. Aí o Nestor vai finalizar. Isso. Então, você pode conhecer e controlar suas emoções, seus projetos, seus traços de caráter, que a gente não falou muito hoje, mas a gente é profissional nessa área, né? A gente pode medir sua combinação de traços de caráter, a gente pode te ensinar, te treinar, te capacitar a você conhecer e saber como lidar com suas emoções, especialmente na frente de todos esses desafios que a gente falou aqui, nessa aula para você, né? Ninguém pode ser livre de verdade quando permanece refém de si mesma, né? Essa é a frase que a gente colocou. Às vezes a gente não sabe lidar com nossas emoções, a gente não sabe negociar nem para dentro nem para fora. Então a ideia é justamente que não tem que ser difícil, tem que ser fácil, tem que ser de forma leve, tem que ser de forma prática. E nessa área a gente pode te ajudar muito, porque a gente já esteve no seu lugar, a gente conseguiu sair desse lugar justamente para se posicionar de uma forma prática, atrair aquele cliente que realmente vai gastar, vai investir na gente e não aquele só que quer caroçar. Vai contando aqui se você entendeu essa ideia. A gente liberou esse convite para vocês, tá? Para vocês se conhecerem mais e para ter o acesso ao conteúdo que a gente proporciona para todas aquelas mulheres que são empreendedoras e que de verdade querem fazer escolhas certeiras, sempre e quando conheçam seu perfil emocional. Maravilha. Quando você conhece os seus traços de caráter, a sua combinação, do jeito que a gente explica, pode ser que você já tenha feito análise de traços de caráter em outro lugar, mas do jeito que a gente explica, você fica sabendo qual é a sua essência. Viu como a Carol trabalha com vocês, a essência de vocês? Nesse gráfico, você vai ter ela assim, descrita. Você vai ter a descrição da sua essência e você vai conseguir entender qual é o caminho de atalho, o caminho que estimula o que você tem de melhor, porque a gente vai dizer para você quais são os lugares, as pessoas, as conversas, as ações que fazem bem, que estimulam o que você tem de melhor em sentido emocional e intelectual. E a gente vai também detalhar para você quais são os lugares, as conversas, as pessoas ou as ações que fazem mal para você em sentido emocional e intelectual. E aí, com esse conhecimento na mão, você vai conseguir direcionar os seus passos de um jeito onde você se torna a peça mais importante do negócio, porque você já não se encaixa, você já não se coloca numa caixinha para seguir ali uma fórmula que dá certo para todo mundo. Não, você vai pegar todo o ouro que você recebe dos mentores,
todo o direcionamento, por exemplo, que a Carol te dá, e você vai começar a perceber, olha, isso aqui que ela falou é perfeito, mas eu não vou conseguir fazer exatamente desse jeito, de acordo aqui com a minha combinação emocional, eu vou precisar disso, disso, disso para conseguir chegar nesse resultado. Então você começa a entender por que é que de vez em quando você é refém das suas vontades, você deixa as coisas de um jeito aleatório, como já foi comentado. Por que que para algumas pessoas é tão simples fazer cálculos? Para mim não é. Como é que eu chego no mesmo resultado, então, sendo eu? A gente consegue te entregar essas respostas. E Isso aí, mesmo. se o direcionamento da Carol já está sendo fantástico, tendo a sua combinação de traços de caráter na mão e sabendo usar ela, imagine aonde você não pode chegar, mulher. Imagine o que é de bom poder acelerar sem travar. Você vai receber na mentoria que você está fazendo todo o direcionamento para acelerar. Mas aí chega aquele momento que você trava. Tendo essa informação na sua mão, você não vai travar mais. Porque você vai saber bem qual é a mágica que vai acontecer. Você vai saber bem o que fazer para sair desse lugar onde você está travando. Você vai aprender a perceber quais são as suas necessidades em sentido emocional e a satisfazer elas. Não depender mais de que outro venha, né? Te ajudar a satisfazer essas necessidades em sentido emocional. Você mesmo vai conseguir pegar as rédeas aí da sua vida e fazer isso. É um convite que a gente faz. Se você quiser saber como funciona essa análise de traços de caráter, entre em contato comigo ou com o Nestor, que a gente explica com todo o detalhe para você. Muito obrigado. Até aqui foi essa entrega que a gente preparou para vocês, né?